Olá, sejam todos bem-vindos ao Orcast. Eu sou o Fábio. Eu sou a Fernanda. Esse é o seu... O meu, o nosso podcast. o Orcast. É isso aí. Nesse episódio aqui, no episódio número 5, nós vamos tratar aqui sobre um assunto muito importante. Antes de apresentarmos a nossa convidada, nós gostaríamos de fazer alguns recadinhos paroquiais aqui. Primeiramente, siga-nos nas redes sociais, no @Direito Médico na Prática, no YouTube, no Instagram também, @Direito Médico na Prática e @Mascarello Menezes no Instagram. Curte, compartilha, repasse para os seus amigos, vamos fazer que esse conteúdo chegue a maior número de pessoas aí para que esse conteúdo vai ser muito legal. Com certeza. Então, passando aqui para apresentar a nossa super convidada, como a gente já vem falando para vocês nos últimos 4 episódios, inclusive eles já estão todos disponíveis, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você ainda não ouviu, não assistiu, acompanha lá porque vale muito a pena. E seguindo o nosso propósito, mais uma convidada cujo conteúdo nos interessa muito, né? Então a gente já falou aqui sobre o projeto do Orcast, que nós somos consumidores de podcast, então a gente sempre traz um convidado que tem aquele conteúdo que a gente gostaria de consumir. Então hoje aqui, para nos brindar com um bate-papo muito, muito legal, nós trouxemos a Jaque Gomes. Muito obrigada, Jaque, pela tua presença. Jaque veio de Floripa. Posso dizer que especialmente para participar do Orcast, e invejosos dirão que não, mas a gente vai dizer que sim. É verdade. A Jaque Gomes, me permita, né, pela nossa intimidade, é especialista em Customer Experience e no modelo Disney para encantamento do cliente, com formação oficial no Disney Institute, palestrante, facilitadora e consultora com mais de 15 anos de experiência, ajuda empresas a modelarem a experiência, fortalecendo a cultura de excelência em atendimento para que negócios e profissionais se posicionem no coração de seus clientes. Jaque, muito obrigada. Obrigada por você ter topado, né, por ter dado tudo certo, por a gente ter conseguido te ter aqui conosco. Imagina, é um prazer, Fernanda, um prazer, Fábio. Prazer estar aqui com todos vocês essa tarde. Sim, eu vim especialmente, é sempre um prazer enorme voltar, né, aqui a Chapecó e rever os amigos, as pessoas que eu admiro. Tinha alguns compromissos, mas antecipei sim minha vinda para cá para viver esse momento especial com vocês nesse projeto incrível. E foi o que eu comentei hoje de manhã. É muito bom falar sobre o que eu amo e falar com quem a gente admira é melhor ainda. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Obrigada. Já que a gente, quando estava pensando, né, sobre esse episódio, a gente falou sobre o encantamento do cliente. Eu acho que, para a gente iniciar, antes da gente partir, né, para dicas e a parte prática propriamente dita, o que seria esse encantamento, né? O que a gente poderia... Se a gente fosse explicar, né? O encantamento... né? A gente sempre... Eu tenho uma frase que você usou numa palestra que eu assisti, numa das tantas palestras que eu assisti sua, que você fala que não dê mimo, né? Dê memo. Uhum. Então, a partir disso, eu acho que a gente pode explicar, né? Então, Fê, na verdade, o encantamento paira, antes de tudo, uma mística sobre ele. Algumas deturpações, eu diria também, que fazem com que essa estratégia de atendimento e de relacionamento, ela acabe ficando um pouco deturpada. Então, vamos entender de uma vez por todas o que é este tal de encantamento. Nós temos que ter um entendimento e clareza de 2 vieses sobre esse assunto. O primeiro ponto no nosso país, no Brasil, a nossa cultura vem disseminando essa questão do encantamento com base, obviamente, no método da Disney. E eu sou uma das responsáveis por isso, já que dissemino isso país afora também. Só que quando se fala sobre o olhar da Disney do encantamento, muitas pessoas acreditam que o encantamento é o pozinho mágico, é a firula, é o mimo, né? É um brinde, é uma decoração diferenciada. E não é só isso. A própria Disney esclarece que não é só isso. Eles mesmos afirmam uma coisa que eu já trago de cara aqui para pontuar o início do nosso bate-papo. Não é com mágica que se faz um bom trabalho, é com um bom trabalho que se faz mágica. Então, indo pelo segundo viés, o encantamento, ele é, na verdade, a superação da expectativa.
É ir além, é fazer pelo seu cliente aquilo que outros não são capazes de fazer e que nem o seu cliente esperava que você fizesse. É um nível máximo de superação, de entrega de valor e o principal, que o cliente percebe o valor. Eu costumo afirmar, Fábio, que ninguém encanta ninguém. É o cliente que fica encantado. Então, nós temos que atender com excelência, buscando compreender a real necessidade do cliente e, ao entender essa necessidade, a gente atende. Só atende quem entende. E quando eu atendo e eu entendi de fato a demanda do meu cliente, eu consigo ir além, eu consigo superar, eu consigo fazer um algo a mais por ele. E é isso que encanta. O encantamento, Fer, para completar, né, e concluir, ele depende muito mais de sensibilidade e real interesse genuíno pelo cliente do que qualquer outra coisa. Por isso que eu falo do mimo, né? Como a Fernanda mencionou, e para quem está assistindo e nos ouvindo aí entender, eu defendo que o mimo, ele tem que ser um memo. O mimo, o brinde, o presente, ele nada mais é do que uma ótima estratégia de relacionamento e construção de fidelização. E eu costumo afirmar o seguinte, ele é a materialização da nossa intenção para com o nosso cliente. E quando você vai para essa materialização, ela precisa ter significado. Não pode ser um mimo só por ser um presente. Por isso que eu defendo que é memo, porque tem que ser memorável. Por mais simples que seja, se for algo que significa para a sua marca e gera conexão com o seu cliente, vai para a memória. E experiência é memória. O que nos encanta é aquilo que a gente não consegue esquecer, porque foi muito impactante, gerou conexão emocional. Então, o mimo, ele tem que ser um memo. Não precisa ser a coisa mais cara do mundo, não precisa ser aquela coisa super pomposa. Se o seu negócio pode investir, se faz sentido para o teu posicionamento fazer algo assim, maravilhoso, vai em frente. Mas muitas vezes é um algo a mais. Por exemplo, eu fui matricular minha filha na escola e quando eu fui assinar o contrato, na página do contrato tinha um pequeno post-it e estava escrito assim: a Maria Eduarda começa uma nova história na vida dela e você faz parte também. Essa escola é sua. Chorou, né? Chorei, né? Como eu digo, uma mãe levando pela primeira vez. Primeira vez É óbvio que esse post-it foi parar no livrinho da vida dela, que eu organizo as coisinhas de recordação sobre ela. Então é isso, é um memo, né? É uma memória, é algo a mais. É um post-it escrito, mas isso que fez a encanta, diferença. Que fez a diferença, porque tinha significado para mim, para o meu contexto, para minha relação naquele momento. Então houve sensibilidade de entender quem era essa mãe que estava vindo com essa necessidade. E aí isso gera conexão emocional. Então, o encantamento é aquilo que supera a expectativa e que gera conexão emocional entre você, o seu negócio e o seu cliente. E sem custo algum, né? Não Veja, precisa ter um esse custo. detalhe, Olha que né? simples, um detalhe. Tão simples. É sensibilidade. Né? E agora eu vi até no teu Instagram que esse mês é o mês do cliente, né? Exato. E aí você estava inclusive falando, né? Não quer presentear o teu cliente que tenha uma conexão. Então, só para o pessoal entender, né? Quando eu pensei no direito médico na prática, uma das coisas que a gente pensou foi na xícara, porque eu compartilho lá no meu Instagram o café. Então, você acha que essa relação com a marca, no sentido assim de que traga também aquilo que lembra a Fernanda, por exemplo, né? Quando a gente fala do direito médico na prática, ou quando a gente fala de um advogado, algo que o advogado use. Você acha que essa relação também é importante quando a gente pensa em... Muito importante, Fê, porque acima de tudo eu te sigo, né? Nós nos relacionamos e assim, para mim é a cara de vocês o café. Né? O teu bom dia, quando você coloca lá, né? Já é aquele storytelling que fortalece marca e que cria conexão. Pessoas que gostam de café vão automaticamente se conectar com vocês. Pessoas que têm foco em produtividade vão automaticamente se conectar com vocês. Já é a marca, é a materialização. Você vê aquela caneca, eu, por exemplo, eu vejo laranja, eu lembro de vocês imediatamente, né? E isso faz sentido.
sentido. Muitas pessoas me dizem assim, Jaque, mas isso diz respeito ao negócio e não ao cliente. E a lógica não é o cliente no centro, mas isso é trazer o cliente para o centro, porque você está reforçando o seu posicionamento e esse posicionamento se conecta com um determinado público. Nós atuamos em um mercado que nós temos uma tendência de muitos generalistas e, por outro lado, a tendência dos especialistas. E os especialistas, eles atraem quem se conecta com eles, com a personalidade, com o posicionamento, com a forma como entrega. E a gente tem sempre que ter em mente o seguinte, Fê e Fábio, experiência diz respeito não só ao que você entrega, mas especialmente ao como você entrega. Então, essas estratégias todas, por exemplo, o escritório, presentear um cliente ao final de uma ação de sucesso ou no início do relacionamento com algo que é a cara do escritório ou da equipe profissional que vai o atender, é excelente. Você está dando um recado de quem somos. Nós estamos estabelecendo uma relação. É o mesmo que chegar em um lugar e você se apresentar. Você diz seu nome, você diz de onde veio, seu sobrenome. Se você é pai e mãe, você fala dos seus filhos, né? Eu dou treinamento e eu sempre peço para as pessoas se apresentarem. E como eu faço muito treinamento em company, né? Então as pessoas que vêm para o treinamento, elas convivem juntas, elas já se conhecem. Só eu que não as conheço. E aí fica aquela coisa monótona, todo mundo se apresentar, as pessoas começam a dispersar, porque é a Jaque, eu já conheço. Eu sempre peço para falar o nome, quanto tempo está na empresa, a função, o seu maior desafio para eu entender, para trazer para o contexto do meu treinamento. E eu sempre peço o seguinte, agora fale algo sobre você que te apresenta e que ninguém que está aqui saiba e que você queira expor. Caramba. Gera uma conexão emocional na turma incrível. Eu já vi turmas que nós tivemos colegas que venceu leucemia quando era criança e ninguém no trabalho sabia. A pessoa trabalhava lá há 10 anos. Pessoas com história de vida incrível. Assim, já teve gente também que contou, quando eu era adolescente, eu dei um tiro no meu irmão sem querer, com uma balinha aquelas de atirar em passarinho. Eu já roubei carro do pai. Tem um que contou que era coroinha só para roubar a hóstia da igreja, porque ele tinha curiosidade do sabor da hóstia, não sei o quê. Então, isso gera conexão. E acontece o mesmo com os nossos clientes. Então, pode ser uma caneca, pode ser a caneta. Nossa, foi uma causa que a gente, defendeu, nós atuamos com aquele cliente, foi desafiador, por vários momentos nós percebemos que o cliente ficou inseguro se íamos ganhar ou não, por que não dar a caneta da última assinatura de contrato para esse cliente? Né? Porque olha, tá aqui a nossa história, escrevemos juntos essa parte da sua história, isso traz significado. Não é só uma caneta, né? A caneta daquele momento. Naquele momento. Isso que é o diferencial, né? Que não é só um brinde, é só um mimo. Né? Exatamente. É muito interessante essa ideia. E você, falando, né, de assinatura, eu me lembro que você utiliza o Mickey, né? Conta um pouquinho dessa história, porque talvez alguém que esteja assistindo não saiba, e eu achei fantástica essa ideia. É o contrato emocional, né? Então, vocês sabem que o meu sócio é advogado, né? Sim. Não atua, mas é bacharel. E, assim, aquele equilíbrio como um casal também, como vocês, né? O Eduardo é meu sócio, né? Aliás, teve que sair da sociedade. Pro Edu, porque ele deve estar acompanhando, não sei se é ao vivo, porque a agenda é corrida, mas ele vai assistir. Um beijo, Edu, pra você. Tá a caminho do aeroporto vindo pra cá também. Legal. Mas o que acontece? Nós sempre tivemos muito cuidado com a formalização dessas relações, né? Um serviço, e aí veio o desafio da prestação de serviço, né, Fábio? A tangibilização disso. Então, por um pequeno descuido que não está claro e não está formalizado, vocês dois bem sabem, né, que nós podemos estar deixando na mesa um problema a ser colhido lá na frente. Então, o Eduardo sempre foi muito cuidadoso com todos os nossos contratos, aditivos, autorização de uso de imagem, tudo isso. E eu sempre fui a mulher da entrega, do palco e da conexão emocional, né? Então, eu brinco que, assim, na relação, o Walt Disney, por exemplo, ele teve um grande sócio, que foi o irmão dele, o Roy. Então, assim, na minha empresa, eu era o Walt e o Eduardo Roy, né? Nos bastidores, cuidando de tudo. E aí, o meu trabalho de falar sobre experiência, encantamento, ele gera uma alta conexão.
Graças a Deus, pelo menos eu não tenho conhecimento de feedbacks negativos, né? Claro, uma vez ou outra tem algum ajuste, algum feedback, olha, preciso que ajuste isso ou aquilo. Mas, de um modo geral, sempre foi tudo muito positivo as experiências que eu vivo profissionais. E, claro, falando de encantamento, melhor ainda, né? Facilita a minha vida. Só que aí veio a pandemia. E eu sou a pessoa do olho no olho, da presença, tô no online, no digital. Acho incrível, nós podemos chegar a muitos lugares, como agora, por exemplo, mas o presencial tem um outro gostinho. Tem o seu valor. Quando veio a pandemia, o meu principal produto, um treinamento sobre o método Disney para a experiência e encantamento do cliente, eu pensei, como que eu vou encantar? Porque explicar como faz isso ajuda muito quando eu faço as pessoas entenderem isso. Então eu sempre digo o seguinte, eu não venho compartilhar só um conteúdo, eu venho compartilhar um conteúdo que eu quero que você sinta e viva, porque isso vai te ajudar a aplicar depois. E aí eu pensei na pandemia, né? Agora tudo online. Assim, foi o meu recorde de palestras e capacitações naquele ano, porque era tudo online, então, né, de manhã, de tarde e de noite. E eu dizia, gente, como encanta, como que eu gero conexão e tal. E aí achei alguns caminhos nos treinamentos, só que aí tinha consultoria. E a consultoria era muito mais desafiador porque ela é um processo de construção, de muitas reuniões, e as pessoas vivendo aquelas reuniões infindáveis, né, dentro da empresa. Depois vinha com a Jaque na consultoria, se eu tenho que criar uma conexão. E aí, coincidentemente, eu tinha voltado da Disney em dezembro de 2019 e em março veio a pandemia. E a Disney tinha lançado uma coleção que era a coleção de artistas. Então, é um Mickey de tecido branco, um tecido cru, que vem com um conjunto de canetas para pintar tecido para você colorir o seu Mickey, você fazer sua arte no seu Mickey. E um dia eu parei e disse assim, gente, conexão emocional, e eu sempre defendo isso. Se você puder materializar em um presente ou em um momento a conexão, isso vai ser inesquecível. E veio o insight do contrato, porque o contrato ia na plataforma digital para assinatura digital, então é uma coisa fria, 2 cliques e acabou, né? E antes, no presencial, sempre que eu ia assinar um contrato, eu levava o meu memo para o meu cliente, então eu ia embora com um contrato, um negócio debaixo do braço, e ele com a promessa de uma entrega e um memo. E agora não existia mais isso. E aí o que eu fiz? Todos os contratos de consultoria celebrados dali para frente, eu mandava o contrato online, tudo bonitinho, e o Mickey ia pelo correio para o meu cliente com a caneta, uma carta explicando que agora era a hora de assinar o nosso contrato emocional. Fantástico. Para marcar o início do nosso relacionamento. E que tinha que me devolver, porque ninguém queria devolver o Mickey. Né? Então, tudo organizado, com a postagem paga para voltar. E aí, depois, quando começou a flexibilizar, que eu tinha oportunidade de viajar, eu levava pessoalmente. Sim. E assim, o primeiro contrato emocional que foi assinado foi com o Sebrae aqui de Santa Catarina, com os 2 diretores presentes. Eu tive a oportunidade, porque a sede é Florianópolis, eu morando lá, eu fui até lá no momento que eles estavam. E foi muito legal e ao mesmo tempo engraçado o momento, porque eles ficaram assim, como assim eu vou assinar um bichinho boneco? Desse, um boneco, né? E aí eu expliquei automaticamente, né? Os 2 se envolveram, acharam fenomenal. E assim, sempre que eu chego com um contrato, e agora ele virou um desafio, porque todos os clientes querem assinar o contrato emocional, são muitas turmas, gera desejo. E eu estabeleci como estratégia, é só para o cliente de consultoria. Que aí, para concluir, eu deixo aqui uma orientação. Experiência, ela tem que ser genuína, consistente e sustentável. Sempre que você for lançar mão de uma nova estratégia que tenha o foco em melhoria de experiência e até encantamento, planeje isso de modo a antever, né, Fábio? Olha para o futuro. Eu vou conseguir dar conta disso ao longo do tempo? Vai ser possível? Para você não frustrar o seu cliente e você não criar uma situação para o seu negócio que se torna um problema e isso vira um prejuízo. Porque dependendo da ação, né, Fê, tem não só recurso financeiro envolvido, tem tempo, esforço, dependendo da ação, mais pessoas.
Então, avalie. Aí vem aquela minha afirmação célebre que vocês já conhecem também. Encante o seu cliente, mas não quebre seu negócio. Importantíssimo. Isso é muito importante, tem que ser bom para os dois lados, né? Relacionamento, atendimento, eles se sustentam em um princípio fundamental que é reciprocidade. E não é reciprocidade só de relações, né, Fábio? É reciprocidade mesmo na saúde do negócio que está envolvido, na entrega de valor. Porque a relação mais justa é aquela: você me entrega o que você prometeu, faz isso com a tua melhor entrega e eu pago por isso. Quando há um desequilíbrio, esse relacionamento vai ficar comprometido. Sim, o cliente tem que estar no centro. Cabe a nós, como negócio, nos esforçarmos para conquistá-lo e mantê-lo. Mas a gente tem um negócio para sustentar, né? Então não adianta o escritório, ouvi lá a Jaqueline com a Fernanda e o Fábio, vou agora virar a Disney da advocacia. Poxa, se você tem essa intenção, vai lá, mas faz isso de forma planejada. E é aí que eu sempre bato na tecla, né? Eu tenho dito isso, não joga areia no pozinho mágico. Tem muita gente jogando areia nesse negócio, tratando o encantamento como algo que é só acordei, tive uma ideia e vou lá encantar. Não, gente, nem a Sininho consegue fazer isso, né? Então, planeja a ação para ser sustentável, para você conseguir manter ao longo do tempo, de modo que você vá evoluindo. Eu sempre digo, o gráfico da experiência do cliente, ele tem que ser ascendente. Não pode começar aqui no topo e cair, porque isso é uma frustração que vai virar uma insatisfação e um prejuízo de imagem para o seu negócio, né? Então, o contrato emocional surgiu assim, não cedi. Tem muita gente que me pergunta, tá, Jaque, mas e aí? Ele nasceu como uma estratégia para clientes de consultoria. Ponto. Vai se manter para Vai se manter. Ai, mas tem cliente que vai reclamar. Que muitas vezes nós nos perdemos porque o cliente, sim, ele pede, ele reclama. Porque o cliente parte daquele princípio, o não eu já tenho. Né? Nós temos que ter posicionamento e clareza, por isso da estratégia planejada, para a gente ter clareza do porquê não. Então, quando alguém me pergunta, não tem contrato emocional para o treinamento? Digo não, o contrato emocional, que é o Mickey, ele acontece com consultoria. O contrato do treinamento é outro e o que acontece de conexão emocional no treinamento é outra coisa. Já que o que é? Varia de turma para turma. Por exemplo, eu tenho os bottoms da Disney que eu trago de lá. Tem turma que acontece algum fato na sala e eu uso um bottom. Turma passada, agora a última que eu fiz com uma instituição financeira, tinha uma pessoa que à medida que eu evoluía no treinamento, ela se emocionava. E eu percebia que a moça estava emocionada, o olho enchia de lágrima e tal. E aí, em dado momento, eu perguntei para ela se estava tudo bem no almoço e tudo. Aí ela disse, porque meu sonho era conhecer a Disney, eu fui para lá recentemente sozinha, comemorar meu aniversário, porque uma amiga ia desistiu, e foi incrível, e eu me emociono quando fala, e tarará, tarará. Aí ela disse assim, eu quero planejar para ir de novo no meu aniversário. E ela se emocionava muito. No final da turma, eu peguei um bottom da Disney, de estou em celebração, coloquei o nome dela e na minha despedida eu entreguei para ela e disse, My Magic Moment. E entreguei para ela. E a turma veio abaixo. Jaque, mas só uma pessoa ganhou. Há uma conexão emocional envolvendo todo mundo. As outras pessoas não ficam com aquele sentimento, eu não ganhei. Todo mundo fica feliz, solidário, porque ela ganhou, porque fazia sentido para ela, né? Então, cada turma eu vou fazendo alguma coisa para fortalecer esses laços e esse vínculo. E aí, já que partindo desse pressuposto, né, de que numa turma pode acontecer, né, um Magic Moment e você usar, né? E eu me lembro do Magic Moment que você fez com a Duda, no treinamento da Blenduca. E foi fantástico. Você acha que então não tem problema a gente ter essa divisão, vamos dizer assim, com clientes? Então, por exemplo, eu tenho lá o cliente, vou dar um exemplo aqui trazendo para o nosso negócio, de assessoria preventiva, né? Então, você não acha que tem algum problema a gente fazer essa diferenciação? Não, nenhum. Pelo contrário, tecnicamente falando, quando nós vamos fazer um planejamento e modelar a experiência do cliente, o ideal é que você tenha clareza dos seus grupos de clientes. Porque assim, Fê, não dá, por exemplo, para eu fazer uma ação que tem um custo X para um cliente que paga Y, que é menos,
E para o outro cliente que paga 5x, eu faço a mesma ação para ele. Entendi. Né? Olha, uma vez me disseram algo sobre o direito, que eu disse, gente, essa é a experiência do cliente. A maior injustiça é você tratar diferentes como iguais. É o mesmo princípio no relacionamento com o cliente. Porque o cliente que paga mais, ele sabe quanto ele vale. Uhum. O cliente que paga menos, ele sabe que ele tem valor, que ele é único, mas Claro. ele sabe quanto ele está colocando na mesa, Uhum. quanto ele está pagando no boleto. Então, né? até é justo que É seja... justo. O injusto é você não fazer algo para alguém. Uhum. Mas não precisa ser tudo igual para todo mundo. Então, sim, agrupe os seus clientes. O meu cliente de assessoria preventiva, que ele é um cliente, né, de recorrência, que está aqui comigo em relacionamento o tempo todo, eu tenho tal ação. Para um cliente que é pontual, por uma ação específica, eu tenho esse. E tem ainda aquele que eu quero conquistar, Uhum. que eu estou prospectando. Eu tenho outra ação para ele. Não tem problema nenhum. Se houver clareza de posicionamento, a gente consegue explicar isso para as pessoas. Muitas pessoas me dizem assim, eu discordo. Sua escolha. Uhum. A questão é, quem discorda é porque não sabe como agir quando questionado. Se você não tem plano, você realmente não tem discurso. Você não tem clareza no seu posicionamento, fazendo. você vai fazendo uma hora alguém vai virar, né, Fábio, por que eu não? Uhum. E como você tá fazendo, você para e fica, Vou né? tentar também. Então toma aqui. E aí, porque não tem discurso, não tem plano, entrega também. Entrega também. E E aí fica se colocando em situações delicadas, né? E aí o que era para ser memorável se torna um mimo. Se torna um mimo, se torna um custo. Uhum. Porque o cliente que ele barganha, ele sabe que ele está numa tentativa, que ele pode conseguir ou não. E ele coloca você na berlinda. E nessa hora, para sair dessa posição, qual é a nossa tendência? Compensar. E é caro compensar. Eu sempre digo, foca em planejar a atuação com clareza, para você ter clareza de posicionamento, saber claramente o que você vai fazer. Eu sempre digo assim, com o cliente você tem que saber o que sim, o que não e o que nunca. Senão você cede, você entra num ciclo que esse cliente vai sempre te pedir algo a mais. Sabe aquele cliente que uma vez ele veio, pediu a caneca, depois ele veio, aí no dia que ele assina um recibo, ele diz, essa caneta é minha também, né? Porque ele entrou naquela jornada em que ele se habituou que a relação com você se baseia em compensação. Eu fecho o negócio se você me compensar. Eu faço isso se eu ganhar aquilo. E aí você entra numa rota que para alguns negócios pode fazer sentido como posicionamento, mas para outros você começa a ter aquela relação que ela se baseia em preço, em mimo, em compensação, em recompensa. Mas assim, para ninguém confundir, recompensa para cliente, compensação faz parte de uma estratégia? Faz. Nós só temos que saber quando ela faz. Ela não é adequada para quem não garante satisfação. E eu sempre digo isso, o custo da insatisfação é a compensação. E cliente insatisfeito, ele pode te exigir uma compensação muito elevada. E aí chega aquela hora que você para e diz assim, eu quero esse cliente. Então veja como não é tão simples, né? Eu vou eu tentar imaginar uma situação que estava até pensando aqui no nosso negócio, onde a gente podia incluir uma situação dessa na nossa rotina, no nosso serviço. Mas tudo que tu foi falando, eu fui pensando e fui avaliando e fui aparando aqui se é possível ou não é simples. A gente tem que ser bem planejado mesmo, porque isso pode se tornar um custo, além de um custo, uma insatisfação do cliente, uma quebra contratual, dependendo da pessoa, do gênio da pessoa, uma volta de certa forma, e aí estabelecer uma quebra de relação. É porque o problema, o difícil que você está falando é justamente a experiência. Porque a caneca, por exemplo, talvez seja fácil, né? Talvez você, ou qualquer outra coisa, o post-it é custo praticamente zero. Só que se não vier acompanhado da experiência, não vale nada. Exato. Então o difícil é a experiência. É É você ter essa sensibilidade
de criar a experiência independente do que está acompanhando a experiência. Exatamente. É difícil não criar uma coisa que seja simplesmente aquilo. É criar algo que seja sustentável, como o Jaque falou. Sustentável, possível e que não gere algo de ruim para o teu negócio. Então, isso é muito importante ser pensado, não só tive uma ideia, como tu falou, tive uma ideia, agora vou colocar em prática. Não, avalia até onde vai chegar. Isso. Tinha que ser ensinado. A intenção, então, é o que a gente ensina com o método da Disney, né? O método da Disney ele é muito disseminado e conhecido no Brasil como o jeito Disney de encantar o cliente. E eu sou muito procurada e as pessoas me falam muito, me perguntam muito, Jaque, como eu coloco o jeito da Disney na minha empresa, no meu negócio? O meu tic-tac pensa sozinho assim, não coloca. Mas eu não respondo isso. Eu digo, então, deixa eu te explicar, né? Aí eu vou conscientizar e explicar às pessoas. Porque o que a Disney fala, Fábio? Ela diz exatamente isso. O diferencial do seu negócio é o jeito dele. Porque o que você entrega, certamente tem mais pessoas no mercado entregando. Não vou discutir aqui os níveis de qualidade e excelência da entrega. Mas, em linhas gerais, quantos escritórios mais de advocacia existem no seu mercado? Né? Por exemplo, o jeito de vocês é o posicionamento do nicho que vocês decidiram atuar. E da forma como vocês atuam com isso. É o jeito de vocês. Né? E isso vira o diferencial. Então, esse jeito da Disney, na verdade, o método, a Disney nos mostra um caminho de como modelar a experiência do nosso negócio para ter o nosso jeito, que é o que a gente compartilha nos treinamentos. Enfim, a gente leva grupos, né, anualmente para Orlando para fazer a imersão lá com a gente, a imersão Magia e Excelência, em que eu apresento tudo isso junto com o Disney Institute. E tem uma coisa fundamental por trás disso tudo: intencionalidade. Qual é a intenção? Eu não tiro o valor da ideia, do insight. Eu só chamo a atenção o seguinte: show essa ideia, incrível. Agora vamos aprofundar a discussão da ideia? Qual é a intenção por trás dela? É só para fazer porque teve a ideia? Às vezes essa ideia não é para esse momento ou para o nosso negócio. Eu tenho um grande amigo que eu digo sempre para ele, eu digo, você virou o melhor vendedor de ideias que não se aplicavam no seu negócio. Porque ele analisava e não era aplicável para o negócio dele. E aí um dia, sentado numa mesa, no bate-papo, ele comentou, um outro amigo nosso disse, cara, isso aí na minha empresa vai ficar excelente. Ele virou consultor de inovação. Por quê? Ideias, todos nós somos capazes de ter. A grande questão por trás de uma ideia é a aplicabilidade dela e a estruturação dela para ser uma boa ideia ou não. Senão ela pode virar um tremendo problema para a gente. Então, tem uma ideia, show, mas modela, planeja, pensa a experiência. E experiência, né, Fê, como você bem trouxe, né, não é só a caneca. É tudo, por isso que a gente fala de jornada do cliente. Porque eu posso, Fábio, ao longo de toda a jornada, ter várias pequenas, simples, mas valiosas ações que vão envolvendo o meu cliente, que vão alimentando essa relação, que vão fazendo ele ir construindo uma percepção de valor, porque experiência é isso. Experiência é tudo que o cliente vive com a gente. Só que nós estamos vivendo o que se chama de era da experiência, e aí tá nessa discussão, o que é Nutella, o que é não sei o quê, né? E muita gente acha que experiência é marketing, é marca, é layout, é arquitetura do escritório. Tudo isso é experiência, se soma ou se complementa. O fato é, a escada que eventualmente teu cliente teve que subir no prédio para acessar o teu escritório. Isso gera uma dificuldade para a vida dele, um esforço a mais? Já foi um ponto negativo na experiência. Jaque, mas assim, não tenho o que fazer, só tem escada lá, não tenho como mudar meu escritório de lugar hoje. Ok, mas você sabe que aquele é um ponto negativo da tua jornada. A questão é o que você faz depois disso. Então é o planejar nesse sentido, né? Que eu entendo quais os pontos da jornada do relacionamento do meu cliente com o meu escritório, com o meu negócio e como eu atuo em cada um desses pontos. Existem problemas que eventualmente, Fábio, não tem como solucionar hoje. Então o que eu posso potencializar depois ou antes disso para que aquela dor eu não minimize, né? Eu não vá dirimir o impacto daquilo. Então é esse o processo. Né? Lá em Orlando, quando a gente leva os grupos,
Eu sempre falo isso. Outro dia uma amiga minha disse para mim, ela disse, Jaque, você tinha que fazer um conteúdo só contando o que dá errado. Porque tem um monte de coisa, é um super evento, imagina o nível de expectativa, não é um investimento baixo, né, porque é uma experiência super agregada, mas acontecem 1000 coisas que dão errado, mas que o meu cliente não sente, não vive. Mas por quê? A gente planeja, tem processo, intencionalidade, então assim, a gente consegue antever onde pode se dar um erro, um problema, e a gente já tem um plano pensado para aquilo. Acontecem coisas que não tinham plano? Também acontece. Só que como nós temos esse foco em planejar a experiência, nós conseguimos ter agilidade e um nível de assertividade mais elevado para converter o problema e não gerar uma insatisfação. Então acontece de tudo. Outro dia nós vivemos uma situação em Orlando com um grupo, ano passado, novembro. Nós íamos ter um momento que é um dos mais esperados na imersão, que é conhecer o backstage da Disney, que é ir lá nos famosos túneis que existem no Parque Magic Kingdom. Existem mesmo? Existe. Existe, né? Só no Magic Kingdom, não são todos. E aí, a Disney vinha passando por um momento de mudanças naquele momento, foi quando o ex-CEO retornou, o CEO que estava, né, na posição foi desligado, enfim, nós fomos impedidos de fazer esse momento da programação. O nosso contrato prevê que a programação poderá sofrer alterações por força maior, enfim, contratualmente nós estávamos plenamente amparadas, eu e a Clarice da Nova Turismo, que é minha sócia no produto. Só que nós estamos falando de experiência, vendendo esse conteúdo, esse conhecimento para pessoas que foram lá se especializar nisso, e a nossa intenção é ir para Orlando para você aprender vivendo a experiência. Eu disse, independente de contrato, a gente tem que fazer alguma coisa para reverter. O que nós fizemos? Nós absorvemos o prejuízo, nós fomos no valor que as pessoas investiram e devolvemos a elas um valor em dólar proporcional a quanto custaria aquela experiência e demos a todos os participantes o benefício de voltar na nossa turma de maio e fazer a formação com o Disney Institute sem pagar pela formação. As pessoas tinham que estar em Orlando. Então, o custo de voo, hospedagem era por elas. Mas, por exemplo, para pagar para fazer a formação com o Disney Institute em maio, em excelência em liderança, que a gente colocou no programa, significaria um investimento de $2.100. E elas não pagaram. Nossa, já que vocês tiveram um baita prejuízo, esse valor, mas o que vocês devolveram? Não, nós planejamos. O que nós fizemos? Foi uma ação que nós tomamos a decisão em novembro. Quando nós fomos precificar o grupo de maio, obviamente a gente já previu que tinha esse custo. E foi esse agregado da formação, que em novembro elas não teriam, os participantes não tinham, era só o backstage, que era outro custo. Só que foi reverter, é uma insatisfação, compensação. Tem que ser uma compensação com valor proporcional ao que era a promessa da sua entrega. Então, vocês tiveram prejuízo? Sim, mas foi um prejuízo que nos matou? Não. Foi algo que foi possível absorver. Em nome de quê? Em nome de um produto de alto valor agregado que existe há 10 anos no mercado, levando para uma viagem na Disney. Sim. Gente, eu não podia dar só uma caneta do Mickey com um cartãozinho pedindo desculpa. Né? E vocês nem tinham ingerência, né? Não, culpa ou qualquer outra, foi uma força maior mesmo. E outra, né, Fernanda, eu também não podia virar pro grupo e dizer, olha, gente, é culpa da Disney, tá? Sim. Não. Tem que matar justamente a experiência, né? E outra, né, Fê, que tem uma coisa que eu chamo muito a atenção. Os terceirizados envolvidos na sua entrega, os seus parceiros, tem uma experiência que envolve eles, tem a experiência que envolve o seu colaborador, a sua estagiária, o seu estagiário no seu escritório. Essas pessoas todas atuam com você para entregar a melhor experiência. Eu não podia simplesmente jogar a Disney no fogo. Eu nunca faria isso. Porque eu também, como uma cliente deles, compreendi o momento que eles estavam vivendo. É uma relação de parceria muito valorosa, uma empresa que eu admiro, uma marca que eu defendo. E era uma entrega em conjunto. E outra, o contrato da Disney comigo também dizia isso, que pode sofrer alteração. Tem muitos fatores externos que não dependem da gente, nem deles eventualmente. A Disney já fechou parque aí semana passada, por exemplo, por conta de furacão. Vai fazer o quê?
Vai combinar com o furacão, não passa só aqui por porque favor, o parque está lotado? Não existe. Vou colocar as pessoas em risco. E assim, houve todo um cuidado, né, concluindo o exemplo. Então, nós organizamos um café da manhã especial para o grupo, em um lugar de uma experiência incrível em Orlando, para comunicar o que tinha acontecido e o que nós iríamos fazer dali para frente. Até isso. Eu lembro que eu e a Clarice, nós acordamos às 5 horas da manhã e 7 horas da manhã nós estávamos arrumadas com o plano montado, a van já alocada para ir pegar o nosso grupo no nosso hotel, ir para outro lugar, tudo preparado e montado. Exaustas, emocionalmente abaladas, foi a primeira vez que aconteceu algo assim, mas assim, ao mesmo tempo também muito tranquilas e seguras da decisão e de como nós íamos conduzir aquele momento. E assim, foi incrível, o grupo acolheu, foi um momento de feedbacks maravilhosos, porque o grupo sentiu, compreendeu, e aí eu concluo com uma coisa, o cliente sente a perfeição. Ele sente a intenção por trás de tudo. Então, as pessoas sabem quando elas estão vivendo uma experiência que não é sustentável, que é embasada em mentiras, em inverdades. Ou quando estão querendo te comprar, né? Querendo comprar. Então, assim, é ser genuíno, é ser verdadeiro. E não tema ser verdadeiro com o seu cliente. Se em algum momento você tiver que sentar na cadeira e assumir um erro, faça isso tranquilamente, né? Existem pesquisas que apontam que os clientes, todos eles sabem o que pode dar errado. O que eles não compreendem ou não aceitam é como você age diante do erro se você não for competente nisso. Então, em alguns momentos, a nossa competência não é posta à prova pelo que a gente é capaz de entregar, mas sim pela nossa capacidade de resolver o que a gente não entregou. Os problemas. Né? Bom, vocês vivem isso, né? O que é a entrega? A gente tem como garantir o sucesso? Não. A nossa única garantia é nós vamos fazer o máximo para você ter sucesso nessa causa. Exatamente. E o cliente compra isso, né? Uma promessa. E é muito difícil dizer para o cliente, olha, perdemos a ação. Não conseguimos eliminar. Ou até mesmo falar para o cliente que não existe possibilidade de garantir resultado. Porque tem colegas que garantem. Apesar de ser proibido eticamente, enfim, é uma coisa até fora do âmbito ético legal, né? É do lógico. Né? Mas por uma questão legal nós também não podemos garantir resultado. E várias pessoas sentam na nossa frente e dizem, não, aqui é só fazer isso aqui. É só fazer isso, né? O caminho é esse aqui, né? Então agora, quando que sai o positivo, né? O resultado? E a gente explicar que não é assim. E às vezes você faz a mesma ação para 2 clientes diferentes, e aí uma cai em uma vara, outra cai em outra, nós temos uma sentença procedente e uma improcedente. Como você explica? O teu colega ganhou, você não. São detalhes aí complicadíssimos. É difícil. Já que você já viveu alguma experiência ruim na Disney que não tenha sido por uma questão de força maior? Alguma coisa que você... Já? Várias. Nossa, várias. Disney, desculpa aí, mas eu vou falar a verdade. Mas eles mesmos defendem isso, né? Tanto que o método deles, a última etapa é como trabalhar a reversão da insatisfação. O que você faz diante do cliente insatisfeito? E eles têm método para isso. Sim, já vivi. Tem uma experiência na Disney que ela é muito procurada por várias pessoas. Não lembro se vocês viveram isso quando foram. Que perto do Castelo da Cinderela tem uma sorveteria no final da Main Street, naquela avenida. Bem na esquininha, assim, é uma sorveteria. E nessa sorveteria tem um produto deles muito famoso, que é a pia do Mickey. Isso a gente não viveu. Ela é uma embalagem da Disney, ela acaba sendo um mimo, um presente, que ela é uma pia, literalmente uma pia com os pezinhos do Mickey, e o que seria as torneirinhas são as mãozinhas dele, e ela vem cheia de sorvete. E assim, é um sorvete delicioso, com calda, com não sei o quê. É aquele sorvete para comer em família, vem com 4 colheres lá. E assim, na era da rede social, é super instagramável, né? Você procura na internet, é cheio de fotos das pessoas com a pia do Mickey. E é uma fila gigantesca. E quando a gente leva os grupos, nós temos no nosso programa a ida aos parques, que tem 2 objetivos. Viver na prática a teoria
E, obviamente, viver uma experiência como convidado da Disney, como cliente. E o meu papel nesse momento é falar de experiências legais que as pessoas têm que viver. Então eu digo, olha, compra uma pelúcia, vai fazer foto com o Mickey, mas leva uma caneta ou pede para cast member que está lá, para ele autografar, para você levar para o seu filho, né? Porque vão os gestores com a gente. Imagina, você chega em casa e diz, o papai vai para Disney e você não, que o papai vai fazer um curso. Então leva o Mickey, a gente filma e tal, e eu vou dando as dicas e falei da tal da pia do Mickey. Fui para a fila com 5 participantes da nossa imersão. Elas estavam numa expectativa aqui em cima de viver aquilo. Chegamos lá, estava uma fila assim, dando voltinhas, né? Ficamos atrás da última pessoa e nós perguntamos se era o fim da fila e a pessoa que estava na nossa frente disse que sim. E ficamos lá em pé, plenas, esperando a nossa vez, papeando e tal. De repente, veio uma cast member e ela gritava com a gente, mandando a gente sair de onde a gente estava. Nós estávamos no final da fila para retirar o produto. Era uma fila para pagar e outra para retirar. Só que a cast member, ela queria dar uma voz de comando o maior número de pessoas possível. Então ela gritava. E ela assustou as pessoas na fila. Tinham crianças na fila, ela assustou e ela foi realmente muito dura na forma como ela estava conseguindo, tentando colocar ordem naquilo. Eu olhei para ela imediatamente e fiz assim, bad show. Né? Na Disney eles têm essa simbologia que é o good show e o bad show. Então, quando um cast member recebe um bad show, ele sabe que o cliente sabe como é tratado e que está manifestando a insatisfação. Ela olhou para mim, não vou dizer o que ela falou, mas foi tipo assim, tô nem aí pro teu bad show. Quando eu cheguei no caixa, na minha vez, eu pedi para falar com o líder da loja e comentei. Aí ele pediu desculpa e tal, comprei a minha pia. Quando eu fui receber, me deram mais um picolé da cabecinha do Mickey e pediram desculpas novamente. Então, um momento trágico, né? Não é o que você espera vivenciar, né? O encantamento, e todo mundo me disse isso, né? E as meninas, imagina, as participantes que estavam comigo foram fazer o treinamento. Tava acreditando que a Disney é 100% perfeita. E eu digo o tempo todo, nem sempre é. A questão é, diante do todo, indiscutivelmente, eles são muito mais perfeitos do que imperfeitos. Do contrário, não viviam da fama que vive desse encantamento, né? Sim, muito mais momentos encantadores, mas tem momento de insatisfação. E a importância do colaborador. Porque às vezes nós dois aqui estamos super preocupados, engajados em encantar o nosso cliente. Aí agora nós estamos aqui, bate um cliente lá no escritório e a nossa equipe não encanta. Ou dá um bad show, né? Exatamente. Trata isso mal. É importantíssimo. Eu sempre chamo a atenção das pessoas para isso, né? Foi bom a tua abordagem nesse sentido. Ninguém faz melhor do que nós que somos os donos. Ninguém vende o nosso negócio melhor do que a gente, porque ele é nosso. É o nosso sonho, é a nossa intenção, é o nosso desejo, é o nosso propósito. Mas as pessoas que estão com a gente, elas precisam se sentir parte disso. Então, precisa haver essa intenção e o esforço de encantamento para fora, mas para dentro também. Ninguém entrega o que não vive. Qual é a segurança que vocês têm de estarem aqui sabendo que lá está acontecendo como vocês fariam ou como vocês gostariam? Porque a chance, né, Fábio, de lá estar acontecendo como vocês fariam, ela não é tão grande quanto como vocês gostariam, porque ninguém é igual a vocês. Exatamente. Mas precisa haver clareza de que está acontecendo como nós planejamos e queremos que aconteça. E o ideal é fazer essas pessoas também viverem boas experiências, né? Os meus jargões, né? Eu sempre digo, times encantados encantam. Se o time, se teu colaborador não é encantado com o que ele faz, com a empresa onde ele trabalha, você acha mesmo que ele vai encantar? Tem pessoas que nasceram com isso na veia, que se estimulam, que são motivadas, que têm genuíno interesse e vontade de encantar o cliente, mas até essas, com o passar do tempo, elas abandonam se elas não vivem uma experiência legal, ou elas vão embora.
Né? Porque elas param e dizem assim, poxa, eu quero, mas o que eu vivo não faz sentido. As pessoas cansam, né? Então, gere uma experiência interna que seja interessante, né? Outro dia eu fui a um lugar que eu fui muito mal atendida, muito mal atendida mesmo, assim, e era uma sala VIP de aeroporto. É VIP, né? Super VIP. E tá uma loucura dessa coisa da sala VIP, né? A gente comentou isso. Assim. As pessoas ensinando estratégia de como usa cartão, tarará. Então, assim, as salas VIPs estão lotadíssimas. Não é mais VIP. Não é assim, é evidente que o modelo de negócio, ele ainda não foi remodelado para a demanda que ele está recebendo agora. Ponto. Então, você vê assim que dá um desencontro de operação, entrega e expectativa dos clientes. É claro isso. E a pessoa estava atendendo no balcão e ela estava sendo muito ríspida e chegou no nível da grosseria. Ia dar 11 da noite, a sala VIP fechava meia-noite e eu entendi que 11 da noite se encerrava o horário de fornecimento de bebida alcoólica naquele local. E eu tinha pedido uma taça de vinho, então assim, ela não respondia, ou ela respondia e não me olhava. De repente ela me olhou e um outro cliente falou ao mesmo tempo. Ela olhou para ele e disse assim, você pode esperar eu acabar de responder para ela? Nossa. Aí eu olhei para ele, aí ele olhou para mim e ele disse assim, hoje tá difícil aqui, né? Aí eu olhei para ela e disse, tá difícil hoje, né? E aí ela se tocou, ela ficou constrangida, aí ela olhou para mim e disse assim, é que eu tô cansado, vai dar 11 horas da noite. Eu disse, eu imagino. 11 horas da noite você ainda está trabalhando, igual eu, que 11 horas da noite ainda tô indo para minha casa e tô acordada desde as 5. Tentando ir para casa, né? Aí ela, né, entendeu? Ela disse assim, porque hoje eu tive que fazer turno dobrado, aqui não é fácil. Então ela me comunicou do jeito dela e com cuidado que a experiência dela como colaboradora não era legal. Não é legal. Péssima. Isso não exime Claro. da responsabilidade dela. Eu não tenho culpa se o empregador dela não está gerando uma experiência para ela legal. Mas me fez compreender o que eu estava vivendo. Só que assim, no universo de quem passa por ali, talvez eu fui a única que compreendeu. Certamente vai ter muito mais cliente reclamando dela. Esse empregador vai se sentir legitimado para continuar não fazendo melhor por aquela colaboradora, em contrapartida pela reclamação. E aí é um ciclo. Só que é um ciclo todo negativo, né? Então, sim, olhe primeiro para o seu público interno, depois você vai para fora. Porque se você gera uma experiência legal para os seus colaboradores, para quem trabalha, para o assistente do escritório, para o estagiário, essas pessoas vão se envolver. E, óbvio, né, também não vamos nos esquecer de uma coisa importantíssima. Desenvolvimento, treinamento, capacitação, ensinar os comos. Fala-se muito do propósito. O nosso propósito, o nosso objetivo. Só que assim, eu virar para o meu estagiário e dizer, olha, o propósito do nosso escritório é isso, isso, isso. Essa pessoa vai entender? Vai. Ela vai se sensibilizar? Talvez. E aí, daí para frente? É o como. É o como faz. Como esse propósito consegue... Exatamente. E aí eu percebo, Fê, um vácuo no mercado. A gente está falando muito de propósito. Boa parte dos negócios não tem ideia disso e estão falando muito do o quê. O que eu espero de você, o que eu quero de você, o que você deve fazer. Mas o como? E o como? É por isso que eu acho que é importante a gente sempre ter em mente isso, né? Ok, a equipe não vai vender o nosso serviço, o nosso produto como a gente, fazer como a gente, mas a gente precisa ter uma equipe que se sinta parte do negócio. Né? E cabe a nós fazer com que eles se sintam parte do negócio. E que saiba e esteja bem orientada para fazer o que nós precisamos e esperamos que eles façam, entendendo por que tem que ser daquele jeito. Eu sempre diga para as pessoas o que elas devem fazer, oriente para o como e dê clareza do porquê para fazer sentido. Você só me dizer, faz isso, faz aquilo, e se não faz sentido para mim, ou eu não vou fazer, ou 2, eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito, conforme faz sentido para mim. Eu uso muito o exemplo de criação de filhos, né? É como criança. Quais são as perguntas que a gente mais ouve na fase deles de crescimento e desenvolvimento? Por quê?
Por quê? Por que não? Por que sim? Por quê? Por quê? Por quê? E aí a gente explica e aí eles entendem, né? Mas o que a maioria de nós, né, fazemos ou já fizeram? O quê? O que é para fazer? Arruma a cama, estuda, e o dedo, né? Porque O sim, quê? O porque quê? não? O quê? Porque sim, porque não? Porque quem manda aqui sou eu, né? É. E aí você tira desses indivíduos a capacidade de desenvolvimento por um raciocínio lógico, pelo que faz sentido, porque eles têm que permitir para a vida deles no futuro ou não, quando você, pai e mãe, não puder orientar. É igual um colaborador. É você tirar do seu time a capacidade, a habilidade, a competência de pensar por si só quando vocês estão aqui, né? Você sabe que eu tenho usado muito isso com relação a um documento que é bem importante para os médicos, que é o termo de consentimento informado. Até então, todo mundo ia para o Instagram e dizia, vocês precisam do termo de consentimento, o termo de consentimento é importante. Eu disse, mas eles não sabem por quê. Por que é importante? Então, vamos explicar, porque eu acho que aí, fazendo sentido, eles começam... Fica mais leve, fica mais claro, né? E aí, até na última palestra de medicina da UNO, eu coloquei lá numa frase, né? Quem não sabe o que procura, não encontra quando acha. Então, eu ainda disse pra eles assim, olha, vocês precisam saber pra que serve isso aqui. Porque você sabendo o motivo pelo qual ele existe, sem dúvida nenhuma, vocês vão passar... né? A aplicar o termo de consentimento. E começou a fazer muita diferença, né? Na utilização, assim, até no valor que eles dão para aquele documento, né? Fê, e assim, ó, você trouxe agora um exemplo maravilhoso que é muito importante. Atender, gerar experiência também diz respeito a duas coisas importantíssimas: comunicar e educar. Quem adota uma postura com o cliente, entendendo que o seu cliente precisa ser educado e conscientizado para os processos que você precisa que ele faça para ajudar a alcançar o sucesso, gente, essa é a melhor estratégia. Que quando eu digo, olha, precisa ter o termo, tem que ter o termo, eu estou dizendo para esse médico que ele tem que fazer um algo a mais que provavelmente ele não gosta, que ele acha burocrático demais. Burocrático, não sabe, ou ele terceiriza para quem também não tem noção do porquê tem que ser feito aquilo. Então, assim, o relacionamento, ele envolve conscientizar, explicar, educar, né? Como os colegas da Blinduca sempre falam, né? Todas as organizações do presente e no futuro serão organizações educacionais. E é isso, é educar o nosso cliente. E não tenha medo se você ensinar, o seu cliente vai fazer sozinho. Não vai. Pelo contrário, a tendência é ele valorizar ainda mais o que você faz, porque ele percebe, ele entende o que está envolvido. Outro dia uma pessoa disse assim, ai meu Deus, eu não aguento mais atender o cliente fulano de tal. Eu disse, por quê? Ele nunca entende, eu tenho que desenhar. Eu disse, pois é, com ele desenhando. Né? Ai, mas é óbvio. Outro ponto que eu chamo a atenção. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito para ele não ser esquecido. Ou o óbvio precisa ser dito para a pessoa aprender. O que é óbvio pra gente não é pro outro. O que eu tô trazendo pra você aqui, ó, você tá anotando um monte de coisa. E tá tudo aqui, ó, vai saindo, porque é a minha especialidade. Sim. Mas eu não entendo nada do que vocês fazem. E para vocês é o óbvio, porque nós somos especialistas no nosso óbvio. E o nosso cliente paga exatamente por isso, porque ele não sabe fazer, ou ele não pode, ou não tem tempo, não é conveniente. Né? Então, sim, eduque o seu cliente. Esse processo do educar passa pelo comunicar. E aí eu vou trazer um ponto aqui que eu ouço muito sobre o segmento de vocês, hein? O juridiquês. Né? O juridiquês. E assim, bem de verdade, eu digo que toda especialidade, ela tem um idioma próprio. Eu trabalho muito com o Sebrae, né? Um parceiro que eu amo. A gente fala lá dentro, existe o Sebraiês. O idioma que é só nosso. Assim como no meu segmento, por exemplo, né? Quando me apresentam, especialista em Customer Experience. Eu sempre digo, eu sou especialista em experiência do cliente. Porque tem gente que não sabe a CX. Sabe o que é CX? Especialistas em Customer Experience, que é a sigla para isso. Mas o grande público não, meu cliente não. Então, Jaque, mas eu tenho que trazer o termo técnico para mostrar para o meu cliente que eu domino. Sim, mas traduza. Traduz para ele. Traduz para ele entender. Não deixe o seu cliente envolvido em uma experiência que ele não está entendendo o que está acontecendo. Porque aí você fala difícil, mas ele fica ali. E daí? Né? Às vezes ele vai embora porque ele não entendeu, ou ele não valoriza porque não entendeu. Por isso que eu achei importante, quando tu questionou, nós falamos dessa primeira pergunta, né? O que é o encantar o cliente? Parece uma coisa assim tão simples,
é óbvia. Aham. Mas, veja, não é só tratar a ponta lá, o cliente. Vai desde a equipe, da gestão, tudo isso é tão Porque a interessante. pessoa que não... que é difícil não te conhecer, né, Jaque? Mas assim, a pessoa que não entendeu ainda, quando fala em encantamento, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é: eu vou dar um mimo. O que eu vou entregar? O que a gente vai O que dar? eu vou entregar O que a gente e vai eu dar vou pra esse entregar cliente? físico. Qual vai né? ser o brinde? Uhum, Né? isso. E tem muita coisa. Não, e nós estamos vivendo essa era de geração de conteúdo, muitos especialistas, né? Volta e meia eu converso com alguns colegas, eu digo, gente, pelo amor de Deus, parem de fazer LinkedIn, né? Um colega que eu adoro, que é o Lucas, ele me trouxe essa expressão outro dia. Ai, Jaque, eu gosto que você fala disso, ou vamos fortalecer essa fala sobre o encantamento com mais propriedade, estruturação, com a estratégia, com o que ela tem que ser de fato. E não só essa discussão LinkedIn, que é ser raso. E a tendência, infelizmente, no mundo que a gente vive, na correria, tanto esforço e desafio, é a gente procurar as soluções mais rápidas. E o encantamento, ele paira um pouco nisso, né? Vamos dar um brinde e encantou. Uhum. Outro dia eu cheguei num lugar, a pessoa disse assim, olha, eu tenho uma ação de encantamento e tal. Eu disse, ai, que legal, não sei o que, eu queria que você avaliasse. Eu disse, tá. Aí botou uma bandeja com um café na minha frente e um biscoitinho. Aí eu, Logo pra Jaque? Eu olhei e disse assim, você servia café antes? Já. Eu disse, teu café antes, ele vinha nessa xícara, nessa bandeja? Sim. Eu disse, o que há de novo? Agora o biscoitinho. Eu disse, você acha que todo mundo que vem aqui, que sempre tomou esse café nessa xícara, servido nessa bandeja, vai perceber um algo a mais por conta desse biscoitinho, desse tamanho? A pessoa melhor, né, Jaque? Eu disse, pois é. Não é só dizer, é qual é a intenção. Você quer realmente que a pessoa diga, não, tô encantado? Ai, mas eu não sei o que fazer. Você coloca um cartão, um bilhetinho, né? Outro dia eu fui tomar um café para concluir e me serviram um café em um copo descartável, mas aquele de isopor. E a pessoa escreveu bom dia com uma caneta e colocou um sorrisinho. Isso encantou. E se a pessoa não sabe o que fazer, se ela não sabe qual é a intenção, não faz, né? Não faz, exato. Não faz ou faz Mantenho, errado. Faz por fazer e o pior, não consegue dar continuidade. É. Aí não tem constância, né? E aí a jornada do seu cliente vai ficando assim, né? Uma hora é legal, uma hora cá, uma hora é legal. Aí o cliente fica com aquele sentimento, o que eu vou viver agora? Qual vai ser a de hoje? Qual vai ser a de hoje? Quando é legal, ele volta com a expectativa de viver de novo, não vive. Ou ele volta com a expectativa de viver algo melhor. O que é pior, aí não vive, a frustração é maior, né? Porque a proporção vai no mesmo nível, né? Então, dê atenção a isso. E aí vem o encantamento, a gente está aí também vivendo uma discussão de experiência wow, atendimento wow, uau, né? É tudo a mesma coisa, gente. É entregar valor, superar a expectativa, analisar o que o seu negócio tem capacidade de fazer, a intenção especialmente por trás disso e, acima de tudo, conhecer o seu cliente. Eu vejo, Fê e Fábio, diariamente empresas que têm assim, um sentimento genuíno de encantar, de fazer melhor, que investem pesado e o cliente não percebe ou não valoriza. Aí me perguntam, Jaque, eu digo, cara, você só está indo no caminho errado. Uhum. Ajusta. Talvez você está entregando algo incrível, mas que o teu cliente não faz a menor diferença. É a história da caneta. Uhum. Quantas canetas a gente ganha em evento, em congresso? Agora faz assim, dá a pasta do Fábio com uma caneta, da Fernanda sem. A Fernanda vai brigar pela caneta. Uhum. Mas quando ela chegar em casa, essa caneta vai parar numa gaveta ou no escritório, acabou o valor da caneta, porque é mais uma caneta. Então, o que poderia ser de fato? Né? Eu fui para um evento que é a Feira Mundial do Varejo em Nova York e me chamou a atenção assim, que é um valor de ingresso considerável, um super evento gigantesco, mas é gigantesco, não dá para ficar dando um monte de coisinha. Só que eles têm ações que são tão simples e pontuais. Então, tem uma hora no evento, que é uma parada estratégica, que eles dão donuts com café. A maior delegação que vai para esse evento é composta por brasileiros. E tem algo pra gente mais emblemático, com cara de americano de que donuts? Gente, você olha a fila quilométrica, só brasileiro, pra pegar um donuts, que é um custo, e assim, é patrocinado ainda pela donuts lá dentro. Só que assim, fecha, cria conexão, não tem a caneta. Uhum. E ninguém sentiu falta da caneta. Sabe? Então, é intencionalidade, é planejamento e muito foco em processo.
Às vezes, o só fazer tudo caminhar certinho e dar certo é o melhor encantamento. Básico bem feito. O básico bem feito. Como é que estamos de tempo aí? O feijão com Fechando lá, arroz, né? infelizmente. Conversa, o papo rolou uma Nossa, hora, ia assim. que horas, né? Sim, nossa, sem dúvida. Mas por que eu faço as minhas anotações? Uma, porque a gente tem o nosso... Isso vai para o nosso arquivo, né? Então, como eu falei, nós somos consumidores assíduos de podcast. E segundo, para dar uma colher de chá aí para o pessoal que está chegando agora, o que pegou da metade para o final. Então, eu sempre faço aqui alguns insights. Tem muito mais, eu não consegui anotar todos, confesso, porque eu tinha muita coisa para prestar atenção. E vamos pensar na experiência Com certeza. dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Mas vamos lá, eu anotei aqui, não é com mágica que se faz trabalho, é com bom trabalho que se faz mágica. Ninguém encanta ninguém, o cliente que fica encantado. Encante seu cliente, mas não quebre seu negócio. A experiência ela precisa ser genuína, consistente e sustentável. O seu diferencial é o jeito que você faz. Analisar sempre a ideia que você tem com a aplicabilidade dela. Ninguém entrega o que não vive, que é justamente na questão da experiência do colaborador. Times encantados encantam. E o óbvio precisa ser dito para não ser esquecido. Isso aí. Esses foram aí os principais insights que eu anotei. Não sei se você anotou algum outro que eu não tenha falado. Não. É isso, Jaque. Muito obrigada Eu que mais agradeço, uma vez. delícia estar aqui com vocês. Maravilhoso. Sem dúvida nenhuma, vamos já programar aí o 2, o encontro 2. Opa, vamos, né? Tem muito assunto. Tem muita coisa. A gente vai aplicar e depois a gente traz para você fazer a análise. Vai ser um prazer. Gente, obrigada para quem nos acompanhou e vai ouvir depois, né? Tá acompanhando todo esse papo. Parabéns. Obrigada. Vida longa, né? A essa iniciativa maravilhosa de vocês de compartilhar um conteúdo que não é só o conteúdo de vocês, né? Dessa área jurídica, do direito médico, mas um conteúdo que vem e ajuda os demais profissionais. E quando a gente fala em experiência, todo negócio tem que pensar nisso, né? Então foi um prazer imenso estar aqui com vocês, de verdade, e espero o segundo encontro. Isso aí, combinado, é isso que a gente fala, né? A gente tá aqui não só como advogados, mas como marido e mulher, como, né, empreendedores, pai e mãe, então a gente quer trazer realmente tudo da vida, né? Legal. Então, obrigada, pessoal, se você gostou desse conteúdo, já aproveita, compartilha aí com mais amigos, mais pessoas, para que todos possam ter acesso. Nos siga nas redes sociais, @Direito Médico, na prática, e @Mascarelli Menezes. Obrigada. Estamos no Spotify também. Isso aí, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.